Hoje é sexta-feira, 25 de setembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolvendo Conflitos, nós vamos continuar fazendo as definições de paciência, que é o segundo pré-requisito no estabelecimento das bases para que sejamos bem-sucedidos na resolução dos conflitos, para que sejamos instrumentos abençoadores em nossos relacionamentos. Nós vamos então para a terceira definição de paciência. Paciência é a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a um meio pecaminoso de livramento. E eu queria iniciar com a citação de 1 Samuel, capítulo 24, onde Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul, procurando um lugar para se aliviar, entrou exatamente na caverna onde Davi estava escondido. Apesar dos companheiros de Davi encorajá-lo a tirar vantagem do que parecia uma oportunidade que Deus estava lhe dando para eliminar aquele que o perseguia, Davi escolheu só cortar um pedaço do manto de Saul para mostrar a ele que, de fato, ele teve a oportunidade de matá-lo, mas escolheu não fazê-lo. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 6, nós lemos: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está escondido em En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Irmãos, que lição preciosa nós podemos tirar aqui. Muito cuidado ao ouvir conselhos de pessoas que usam muitas vezes até a palavra e o nome de Deus para nos encorajar a tomarmos decisões impulsivamente. Da mesma forma que Davi, nós temos o apóstolo Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho quando foram lançados na prisão e colocados no tronco e na masmorra. Deus enviou um terremoto que os livrou, e também os prisioneiros que estavam com eles da prisão. Este relato está em Atos, capítulo 16, versículos 22 a 27. Agora, Paulo e Silas, ao invés de verem isso como uma grande oportunidade de escapar e de se afastarem o máximo possível daquela situação de perigo, eles ficaram por perto, prontos para serem usados por Deus de uma maneira inesperada. O texto de Atos 16, 25 a 34 nos diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão,
tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, pôs a eles a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que testemunho! Como nós podemos constatar aqui neste texto, Paulo e Silas foram soltos sem serem considerados malfeitores, conforme vemos nos versículos 38 e 39. Mas a agenda de Deus para as suas vidas era mais importante para eles que as suas próprias agendas e conforto. Hoje, eu posso dizer para os irmãos que eu estou aprendendo a seguir a agenda de Deus. Muitas vezes acontecem coisas que não estão no meu programa, no meu planejamento, coisas que me tiram da minha zona de conforto. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, para o seu reino e para a vida daquelas pessoas às quais eu tenho servido. Imagine, irmãos, quantas vidas teriam sido impactadas negativamente se Paulo e Silas tivessem escolhido o caminho mais fácil, se tivessem fugido naquela oportunidade em que houve o terremoto. Pense em quantas pessoas foram impactadas positivamente, aliás, foi registrado aqui no texto, porque eles se recusaram a usar meios pecaminosos para se livrarem da prisão para a qual Deus os havia enviado. Pessoas impacientes estão frequentemente à espreita de algo ou qualquer coisa que lhes traga alívio. Muitos casais em conflito preferem o divórcio. Muitas pessoas com crise existencial, em depressão, pensam no suicídio como solução. Em revolta, maledicência, fofoca, manipulação, fuga ou mesmo negligenciar responsabilidades pessoais. Como você tem agido diante das provações? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós lemos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. De acordo com este texto, você não é o único que já passou por provações. Eu não sou o único que estou passando ou passarei por provações. Nossas próprias provações não são exclusivas, apesar dos detalhes exatos delas que podem ser raros. Mas outros filhos de Deus estão passando por algumas das mesmas provações neste exato momento e outros, através da história, passaram. Mas o fato, irmãos, é que Deus promete que não permitirá que a tentação se torne tão difícil que você não seja capaz de lidar com ela biblicamente. Essa promessa não nos diz como Deus irá nos libertar da provação, só que Ele o fará. E Ele é fiel. Deus não é homem para que minta. Confiemos no Senhor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença dEle.